Existe uma pergunta que poucos ousam fazer em voz alta. E se as antigas lendas de deuses que desceram à Terra não fossem apenas mitos? Gênesis 6:4 registra algo que estudiosos debatem há milênios. Havia gigantes na Terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. A maioria das pessoas assume que a Bíblia sempre foi clara sobre quem eram esses filhos de Deus. Mas textos antigos, preservados por comunidades cristãs ao longo dos séculos, revelam uma história muito mais perturbadora. Neste relato, você descobrirá 3 camadas ocultas. Primeiro, veremos quem realmente eram esses seres celestiais e por que desceram. Depois, entenderemos como essa rebelião angélica corrompeu toda a criação. E, finalmente, exploraremos por que essa verdade importa urgentemente para nossos dias. E uma vez que você compreenda esta primeira camada, a verdadeira história começa. O termo hebraico usado em Gênesis 6 é Bene Elohim, filhos de Deus. Esta expressão aparece apenas algumas vezes no Antigo Testamento. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, ela é usada sem ambiguidade para descrever seres angelicais que se apresentam diante do trono divino. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Se em Jó a frase claramente significa anjos, por que seria diferente em Gênesis? Estudiosos de tradições judaicas e cristãs primitivas concordam. Gênesis 6 descreve o mesmo tipo de ser. Anjos poderosos que tomaram uma decisão catastrófica. Eles viram as mulheres humanas e as desejaram. Não foi amor puro, foi ambição, desejo e rebelião consciente. Esses seres cruzaram uma fronteira sagrada que nunca deveria ter sido violada. Abandonaram sua natureza celestial e se uniram fisicamente com mulheres da terra. O resultado? Os Nefilim, gigantes híbridos, metade celestiais, metade humanos, seres que dominaram o mundo antigo com violência sem precedentes. A Escritura não entra em todos os detalhes, mas textos respeitados pelos primeiros cristãos, sim. O livro de Enoque, descoberto entre os rolos do Mar Morto, ainda é considerado escritura canônica pela Igreja Ortodoxa Etíope. Enoque era bisavô de Noé, um homem que caminhou com Deus e nunca morreu, porque Deus o levou. Segundo o livro de Enoque, 200 anjos se organizaram em uma conspiração. Não foi um erro impulsivo. Foi planejado com precisão militar. Eles fizeram um pacto solene no Monte Hermon, uma montanha real que ainda existe na fronteira entre Israel, Líbano e Síria. Juraram que todos cumpririam o plano, não importando as consequências. Seu líder chamava-se Semjaza. Sob seu comando, desceram à terra. Tomaram esposas humanas e geraram filhos. Mas esses não eram crianças normais. Eram gigantes de estatura monstruosa. Alguns relatos antigos falam de mais de 15 metros de altura. Eles consumiam tudo, devoravam os recursos da terra e, quando não restava mais nada, começaram a devorar os próprios humanos. Mas os vigilantes, como a Bíblia os chama, não apenas se reproduziram. Eles ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. Um anjo chamado Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Mostrou-lhes como fazer guerra de forma mais mortal. Outro chamado Semjaza ensinou feitiços e como cortar raízes para a magia. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou sobre constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Todo esse conhecimento não era necessariamente mau por natureza, mas foi dado cedo demais
e com intenções erradas. A humanidade não estava espiritualmente pronta para manusear tal poder. Em vez de usar o conhecimento para bem, usaram para destruição, opressão e maldade multiplicada. A violência encheu a terra. A corrupção moral e espiritual era total. Gênesis 6:5 declara que o Senhor viu que a maldade do homem era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não era apenas que as pessoas estavam pecando, era que a própria criação estava sendo contaminada. A linha entre o celestial e o terreno havia sido destruída. Os Nefilim e sua violência dominavam tudo. E o mais aterrorizante é que essa contaminação não era apenas física, era espiritual. A humanidade estava sendo reprogramada por dentro. Seu DNA espiritual estava sendo alterado pela presença desses híbridos. Deus olhou para baixo e viu o que havia acontecido. E tomou uma decisão radical. Gênesis 6:6-7 diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso pesou em seu coração. E disse: Destruirei da face da terra o homem que criei. A palavra arrependeu não significa que Deus cometeu erro. Significa que estava profundamente entristecido pelo que sua criação havia se tornado. Mas antes de julgar, Deus buscou alguém justo, alguém que ainda caminhasse em pureza, e encontrou um homem chamado Noé. Gênesis 6:9 diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A frase perfeito em suas gerações é fascinante. Não significa apenas que Noé era moralmente bom. Significa que sua linhagem sanguínea não estava misturada. Era geneticamente pura. Não havia contaminação angélica em sua família. Por isso Deus o escolheu para preservar a humanidade. Mas o que aconteceu com os anjos caídos? Foram julgados também. Absolutamente. O livro de Enoque descreve como Deus enviou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para acorrentar os vigilantes em lugares de escuridão até o dia do juízo final. 2 Pedro 2:4 confirma isso. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os a abismos de trevas e reservando-os para o juízo. Judas versículo 6 diz o mesmo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então está aí. Os filhos de Deus não eram homens comuns. Eram anjos rebeldes que cruzaram uma linha proibida. Suas ações corromperam a terra tão profundamente que Deus teve que enviar um dilúvio global para limpar o planeta. Mas a pergunta mais inquietante permanece. Se esses seres foram acorrentados, por que a Bíblia menciona gigantes também depois do dilúvio? Gênesis 6:4 diz claramente: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Isso significa que algo sobreviveu. Algo continuou. E isso é o que exploraremos a seguir. Mas antes de continuar, se essa verdade deixou você pensando, e curta este vídeo e inscreva-se, porque vamos mergulhar muito mais fundo nos mistérios ocultos da Bíblia. Capítulo 2. Quando anjos escolheram a terra. Imagine um mundo onde seres celestiais não eram apenas histórias. Eram reais, visíveis e caminhavam entre os humanos. Este não é um conto de fantasia. É o que a Bíblia e textos antigos descrevem que aconteceu nos dias antes do dilúvio. A terra era um lugar muito diferente então. Não havia separação clara entre céu e terra, entre o espiritual e o físico. Os anjos tinham acesso ao mundo material de maneiras que hoje mal podemos compreender. Em Gênesis, lemos que Deus enviou anjos com missões específicas. Visitaram Abraão para anunciar o nascimento de Isaque. 2 anjos foram a Sodoma para resgatar Ló antes da destruição.
Jacó lutou a noite toda com um anjo e recebeu bênção. Esses são exemplos de anjos que obedeceram a Deus e cumpriram seus propósitos divinos. Mas antes do dilúvio, houve anjos que decidiram agir por vontade própria, e essa decisão mudou tudo. O livro de Enoque nomeia especificamente esses anjos caídos. O líder, como mencionamos, era Semjaza, mas havia outros com papéis específicos. Azazel era o segundo no comando, e é mencionado até na Bíblia em Levítico 16. No dia da expiação, o sumo sacerdote enviava um bode expiatório ao deserto para Azazel, levando simbolicamente os pecados do povo. Esse ritual sugere que Azazel era um ser real, conhecido e temido. Era o anjo que corrompeu a humanidade, ensinando-lhes a fazer armas e ferramentas de guerra. Outro anjo caído era Gadreel. Segundo o livro de Enoque, foi ele quem enganou Eva no jardim do Éden. Esta tradição não está em Gênesis. Mas muitos textos judaicos antigos a ensinam. Gadreel teria tomado a forma da serpente ou usado a serpente como instrumento para corromper a primeira mulher. Se isso é verdade, significa que a rebelião angélica começou muito antes do que pensamos. Não começou nos dias de Noé. Começou no jardim, com a primeira desobediência humana. Penemui foi outro vigilante importante. Ele ensinou aos filhos dos homens o amargo e o doce. Ensinou-lhes todos os segredos de sua sabedoria. Mostrou-lhes como escrever com tinta e papel. Segundo o livro de Enoque, este foi um grande pecado, porque os humanos começaram a escrever mentiras e enganos. Usaram a escrita não para preservar a verdade, mas para registrar feitiços, maldições e conhecimentos obscuros. Casdai ensinou aos humanos sobre os golpes dos espíritos malignos e como invocar demônios e fazer pactos com eles. Ensinou como ferir a criança no ventre da mãe, causando abortos rituais. Também ensinou a mordida da serpente, provavelmente referindo-se ao uso de venenos. Esses conhecimentos não eram neutros, eram portas para o mal espiritual profundo. É importante entender que esses anjos não agiram por amor. Agiram por desejo egoísta e orgulho. Viram as mulheres humanas e as desejaram, mas também viram uma oportunidade de corromper a criação de Deus por dentro. Se pudessem misturar sua essência angélica com a humanidade, poderiam criar uma raça híbrida que não se encaixava no plano divino. Uma raça que não poderia ser redimida. Aqui há algo profundo que muitos ignoram. Jesus veio à Terra como humano para redimir humanos. Em Hebreus 2,16 diz: porque na verdade ele não tomou sobre si a natureza de anjos, mas tomou sobre si a descendência de Abraão. Cristo não morreu por anjos caídos. Não há redenção para eles. Seu destino está selado. Mas e os Nefilim? Os híbridos eram metade anjo, metade humano. Não se encaixavam em nenhuma categoria da criação. Não podiam ser salvos. E essa é uma das razões pelas quais tinham que ser destruídos. Os vigilantes sabiam disso. Alguns estudiosos acreditam que seu plano era contaminar toda a raça humana para que o Messias prometido não pudesse nascer. Deus havia prometido em Gênesis 3,15 que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Se toda a humanidade estivesse geneticamente corrompida, essa promessa não poderia se cumprir. Mas Deus sempre está um passo à frente. Ele preservou Noé, cuja linhagem estava pura. E de Noé, eventualmente, viria Abraão. E de Abraão viria Davi. E de Davi viria Jesus. Agora, algumas pessoas perguntam: como é possível que anjos sem corpo físico se reproduzam com humanos? É uma pergunta válida. Jesus disse em Mateus 22:30 que na ressurreição
nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Isso levou alguns a argumentar que anjos não podem ter relações físicas, mas a chave está na frase "no céu". Os anjos em seu estado celestial não se casam. Mas quando os anjos tomam forma física, como fizeram os que visitaram Abraão e comeram com ele, têm capacidades físicas. Gênesis 19 descreve os anjos que visitaram Ló em Sodoma. Os homens da cidade queriam abusar dele sexualmente. Isso indica que os anjos em forma física eram reconhecíveis como seres com corpos. Ló até ofereceu suas filhas no lugar dos anjos para protegê-los, o que é terrível, mas mostra que todos entendiam que esses visitantes tinham forma humana funcional. Os anjos caídos, então, teriam tomado forma física permanentemente para executar seu plano corrupto. O livro de Enoque descreve que os vigilantes fizeram um juramento solene. Comprometeram-se mutuamente a seguir adiante com seu plano, porque sabiam que o que estavam fazendo era tão grave que ninguém se atreveria a fazê-lo sozinho. Tinham medo da ira de Deus, mas pensaram que se todos participassem, talvez pudessem resistir juntos ao juízo divino. Estavam errados. Quando esses anjos desceram ao Monte Hermon, escolheram esse lugar por uma razão. Hermon significa lugar de juramento ou montanha proibida. Era um local espiritualmente significativo. Mesmo hoje, o Monte Hermon é considerado lugar de grande poder espiritual por judeus, muçulmanos e cristãos. É a montanha mais alta de Israel, coberta de neve a maior parte do ano. De seu cume, pode-se ver grande parte da Terra Prometida. Era o lugar perfeito para um pacto espiritual, ainda que fosse um pacto de rebelião. Depois de descerem, os vigilantes estabeleceram-se em diferentes partes do mundo. Tomaram esposas e começaram a ensinar seus conhecimentos proibidos. As civilizações humanas avançaram rapidamente, mas não em direção à justiça. Avançaram em direção à violência, ocultismo e opressão. As cidades cresceram. Estruturas massivas foram construídas. Alguns acreditam que os misteriosos megálitos que encontramos ao redor do mundo, como as pirâmides do Egito, Stonehenge, as linhas de Nazca, Puma Punku e outros, são restos dessa era pré-diluviana, quando seres com conhecimento sobrenatural ajudavam humanos a construir. A Bíblia diz em Gênesis 6:11 que a terra se corrompeu diante de Deus e estava cheia de violência. A palavra hebraica para violência aqui é Hamas, que significa violência injusta, crueldade e destruição. Não era apenas crime comum, era maldade estrutural, opressão sistemática e derramamento de sangue em grande escala. Os Nefilim governavam como tiranos, e a humanidade, em vez de resistir, os adorava como deuses. Aqui está a conexão com as antigas mitologias. Todas as culturas do mundo têm lendas de semideuses. Os gregos tinham Hércules, Perseu e Aquiles. Os romanos tinham histórias similares. Os nórdicos falavam de gigantes e deuses que se misturavam com humanos. Os hindus têm as epopeias do Mahabharata e Ramayana, as cheias de seres híbridos e guerras divinas. Os egípcios adoravam faraós que diziam ser meio-deuses. Todas essas histórias vêm de uma memória coletiva da humanidade. Um tempo quando realmente havia seres poderosos, mais que humanos, caminhando sobre a terra. Não eram deuses, eram anjos caídos e seus descendentes. Mas a humanidade, em sua ignorância e medo, os adorou, construiu-lhes templos, ofereceu-lhes sacrifícios e, em alguns casos horríveis, sacrificou crianças para apaziguar esses seres cruéis. Isso é o que estava acontecendo em Canaã quando os israelitas entraram na Terra Prometida. Por isso,
Deus ordenou a destruição completa de certas nações. Não era genocídio injustificado, era cirurgia espiritual. Essas nações estavam contaminadas pela influência dos Nefilim e dos espíritos demoníacos associados a eles. Enquanto você explora essa verdade, é fácil sentir-se sobrecarregado. Mas lembre-se, Deus nunca perdeu o controle. Mesmo no meio do caos, tinha um plano. Se este conteúdo faz você pensar, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e deixe um comentário com sua opinião sobre quem eram realmente os filhos de Deus. Capítulo 3. O Pacto Proibido no Monte Hermon. Há algo aterrorizante na ideia de 200 anjos poderosos conspirando juntos contra Deus. Não foi uma decisão impulsiva. Não foi um pecado acidental. Foi premeditado, planejado e executado com precisão. O livro de Enoque, capítulo 6, descreve exatamente como aconteceu. Nos dá os nomes dos líderes principais e nos mostra que essa foi uma rebelião organizada. Senjasa, o líder, reuniu os anjos e propôs o plano. Mas até ele tinha dúvidas. Segundo Enoque 6:3. E Senjasa disse: "Temo que talvez vocês não queiram cumprir esta ação, e só eu terei que pagar a pena de um grande pecado." Ele sabia que o que estavam prestes a fazer era gravíssimo. Sabia que Deus os castigaria, mas o desejo era forte demais. Então, os outros anjos responderam: "Façamos todos um juramento e vinculemo-nos todos com maldições mútuas para que não mudemos este plano, mas o executemos realmente." Assim fizeram um pacto vinculante. Juraram juntos no Monte Hermon. E então desceram a um lugar chamado Ardis, que estava no cume da montanha. De lá começaram sua missão. Tomaram esposas, tiveram filhos, e o mundo nunca voltou a ser o mesmo. O livro de Enoque lista os nomes dos líderes principais: Senjasa, Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azazel, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Sansapiel, Satariel, Turiel, Jomjael e Sariel. Esses eram os comandantes. Sob eles havia muitos mais. Cada um tinha um papel específico. Alguns ensinavam magia, outros ensinavam guerra, alguns ensinavam astrologia, outros ensinavam medicina corrupta e poções. Juntos transformaram completamente a civilização humana. Agora, por que Deus permitiu que isso acontecesse? É uma pergunta difícil. Deus é todo-poderoso. Poderia ter impedido esses anjos antes que descessem. Mas Deus, em sua sabedoria, permite o livre-arbítrio mesmo entre os anjos. Eles escolheram rebelar-se. E Deus permitiu que suas escolhas se desenrolassem, mas não sem consequências. Além disso, essa rebelião revelou algo importante. Revelou a verdadeira natureza do pecado e da corrupção. Mostrou quão profundamente o mal pode penetrar na criação se for permitido. E preparou o cenário para o plano de redenção de Deus. Se nunca tivéssemos visto quão mal o pecado pode ser, nunca apreciaríamos completamente quão grande é a graça de Deus. Uma das coisas mais interessantes sobre os vigilantes é que alguns deles tinham conhecimento legítimo. Conhecimento que o próprio Deus lhes havia dado como parte de suas funções celestiais. Por exemplo, os anjos que supervisionam as estações, o clima e as estrelas usam esse conhecimento para cumprir os propósitos de Deus. Salmo 104:4 diz que Deus faz dos ventos seus mensageiros e das chamas de fogo seus ministros. Os anjos têm papéis no manejo da criação física. Mas quando esses vigilantes compartilharam esse conhecimento com a humanidade prematuramente, converteram-no em algo prejudicial. É como dar uma faca a uma criança pequena. A faca não é má em si mesma.
é uma ferramenta útil, mas nas mãos erradas, no momento errado, torna-se um perigo mortal. A humanidade não tinha maturidade espiritual nem moral para lidar com o conhecimento que os vigilantes lhes deram. O resultado foi devastador. Enoque descreve que a terra clamava por justiça. O sangue dos inocentes gritava desde o solo. Os gigantes Nefilim devoravam a humanidade. E quando já não havia humanos suficientes para alimentá-los, começaram a devorar-se uns aos outros. Enoque 7:5 diz: E começaram a pecar contra os pássaros e contra as bestas, e contra os répteis, e contra os peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e beberam o sangue. Isso descreve canibalismo ritualizado e, possivelmente, sacrifícios de sangue. A terra tornou-se um inferno vivo. E foi no meio desse horror que Deus decidiu agir. Mas antes de enviar o juízo, Deus enviou advertências. Enviou Enoque como profeta para declarar o que viria. Enoque pregou justiça durante 300 anos antes que Deus o levasse. Depois, Deus deu a Noé 120 anos para construir a arca. E durante esse tempo, Noé também pregou como arauto de justiça. 2 Pedro 2:5 chama Noé de pregador de justiça. Isso significa que ele não apenas construiu a arca em silêncio. Enquanto construía, advertia as pessoas. Dizia-lhes que o juízo vinha. Rogava-lhes que se arrependessem. Mas a Bíblia diz que ninguém ouviu. Jesus disse em Mateus 24, 38 a 39: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam tão absortas em suas vidas diárias que ignoraram os sinais. Viram Noé construindo um barco gigante em terra seca. Ouviram suas advertências, mas pensaram que estava louco. Hoje muitos têm a mesma atitude. A Bíblia adverte sobre o retorno de Cristo e o juízo vindouro. Mas a maioria está ocupada demais com sua rotina diária para prestar atenção. Agora falemos do juízo sobre os próprios vigilantes. Quando Deus decidiu enviar o dilúvio, também enviou seus arcanjos para lidar com os anjos caídos. Enoque, capítulo 10, descreve isso em detalhe. Deus disse ao arcanjo Uriel que fosse advertir Noé sobre o dilúvio que viria. Depois disse ao arcanjo Rafael que amarrasse Azazel de pés e mãos e o lançasse na escuridão. Rafael abriu o deserto que está em Dudael, e ali lançou Azazel, e pôs sobre ele pedras ásperas e pontiagudas, e cobriu-o com escuridão, e ali permanecerá para sempre. A Miguel foi ordenado amarrar Senjasa e os outros vigilantes, e colocá-los sob as colinas da terra durante 70 gerações, até o dia de seu juízo final. Enoque 10, 12 diz: E quando seus filhos tiverem sido mortos, e eles tiverem visto a destruição de seus amados, amarre-os durante 70 gerações nos vales da terra, até o dia de seu juízo. Isso é assombroso. Os anjos caídos foram acorrentados em prisões espirituais. Não foram destruídos imediatamente, mas reservados para juízo futuro. E seus filhos, os Nefilim, foram destruídos no dilúvio. Mas aqui está a parte que assusta muitas pessoas. Quando os Nefilim morreram fisicamente, o que aconteceu com seus espíritos? Segundo o livro de Enoque, os espíritos dos Nefilim tornaram-se demônios. E como eram híbridos, não tinham lugar no céu, nem lugar de descanso após a morte. Seus espíritos ficaram vagando pela terra, causando maldade e opressão. Enoque 15, 8 a 10 diz: E agora os gigantes que são produzidos dos espíritos e da carne serão chamados espíritos malignos sobre a terra, e na terra será sua morada. Os espíritos malignos
procedem de seus corpos, porque desde o dia em que foram criados dos santos vigilantes, foi seu começo e origem primordial. Tornar-se-ão espíritos malignos sobre a terra, e serão chamados espíritos malignos. Esta é a razão pela qual há tanta atividade demoníaca no mundo. Os demônios não são apenas anjos caídos, são os espíritos desencarnados dos Nefilim, que morreram no dilúvio. Buscam corpos para habitar, buscam formas de influenciar a humanidade. E continuam a obra de corrupção que seus pais angelicais começaram há milhares de anos. Jesus encontrou muitos demônios durante seu ministério. Quando expulsou os demônios de um homem na região dos Gadarenos, os demônios rogaram-lhe que não os enviasse ao abismo. Queriam entrar numa manada de porcos em vez de serem desencarnados novamente. Isso mostra quantos demônios desejam ter forma física. Sem ela, ficam atormentados. Enquanto você reflete sobre essas verdades, lembre-se, não estamos indefesos. Jesus nos deu autoridade sobre os demônios. Lucas 10, 19 diz: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se este vídeo está abrindo seus olhos para realidades espirituais, curta e compartilhe com outros que precisam entender o que realmente está acontecendo no mundo invisível. Capítulo 4. Os gigantes que ninguém podia deter. Os Nefilim não eram apenas pessoas altas, eram monstros. A Bíblia os descreve como os valentes que desde a antiguidade foram varões de renome, em Gênesis 6:4. Usa a palavra hebraica Gibor, que significa poderoso, tirano, guerreiro. Esses não eram heróis gentis. Eram conquistadores brutais, ditadores violentos que governavam através do medo e da força. O nome Nefilim vem da palavra hebraica Nafal, que significa cair. Assim, Nefilim literalmente significa os caídos, ou os que fazem outros caírem. Alguns estudiosos acreditam que também significa os que causam que outros caiam, referindo-se a como intimidavam e destruíam as pessoas normais. Eram tão grandes, tão fortes e tão violentos que ninguém podia resistir-lhes. A Bíblia menciona vários gigantes específicos que viveram depois do dilúvio, o que prova que a linhagem dos Nefilim de alguma forma continuou. Em Números 13, 32 a 33, os espias israelitas que exploraram a Terra Prometida voltaram com um relatório aterrorizante. Disseram: a terra que exploramos devora seus habitantes, e todos os que vimos ali são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, raça dos gigantes, e éramos nós, a nosso parecer, como gafanhotos, e assim lhes parecíamos a eles. Os filhos de Anak eram descendentes dos Nefilim. A tribo de Anak vivia em Hebrom. Eram tão temíveis que 10 dos 12 espias disseram que Israel não podia conquistar a terra. Somente Josué e Calebe tiveram fé de que Deus os ajudaria. Mas o povo ouviu o relatório negativo e rebelou-se contra Deus. Como castigo, vagaram no deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração morreu. Quando Josué finalmente entrou na terra prometida, Deus ordenou-lhe destruir completamente os gigantes. Josué 11:22 diz: Nenhum dos Anaquins ficou na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Josué e os israelitas quase exterminaram os gigantes, mas alguns sobreviveram nas cidades filisteias. E aqui é onde entra Golias. 1 Samuel 17 nos conta a famosa história de Davi e Golias. Golias era de Gate, uma das cidades onde os gigantes haviam sobrevivido. Media 6 côvados e 1 palmo, que são aproximadamente 2,9 metros, ou 9 pés e 6 polegadas. Era enorme.
Sua armadura pesava 57 quilos. A ponta de sua lança pesava quase 7 quilos. Era uma máquina de guerra viva, mas Golias não estava sozinho. 2 Samuel 21 descreve batalha onde os israelitas enfrentaram mais 4 gigantes, todos parentes de Golias. Um chamava-se Isbi-Benob, que tentou matar Davi. Tinha lança que pesava 300 ciclos de bronze e portava espada nova. Mas Abisai, um dos guerreiros de Davi, o matou. Depois houve batalha onde mataram Seife, outro gigante. Depois mataram um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 no total. Esse gigante também era descendente dos gigantes de Gate. Esses detalhes são importantes porque mostram que os Nefilim tinham características físicas anormais. 6 dedos é característica genética inusual. Alguns esqueletos antigos descobertos por arqueólogos mostram essa mesma anomalia. No sítio arqueológico da cidade cananeia de Gate, e cientistas encontraram evidência de pessoas extraordinariamente grandes que viveram ali há milhares de anos. Além disso, há lendas de gigantes em quase todas as culturas antigas. Os nativos americanos têm histórias dos Siteká, raça de gigantes ruivos que viviam em cavernas. Os Patagões da América do Sul eram conhecidos por sua estatura gigante. Os Maoris da Nova Zelândia contam histórias de gigantes que viviam em sua terra antes deles chegarem. Os irlandeses falam dos Fomorianos, gigantes que governavam a Irlanda em tempos antigos. Os nórdicos tinham sagas sobre os Jotuns, gigantes inimigos dos deuses. Todos esses relatos apontam para a verdade histórica. Houve época em que pessoas de tamanho extraordinário viviam na Terra. Não eram evoluções naturais. Eram resultado da corrupção genética causada pelos anjos caídos. E embora a maioria tenha sido destruída, alguns sobreviveram em regiões isoladas. Og, rei de Bazã, era outro gigante famoso. Deuteronômio 3, 11 diz que sua cama era de ferro e media 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Isso é aproximadamente 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Og era parte dos Refaíns, outra raça de gigantes. Quando os israelitas o derrotaram, foi grande vitória, porque ele era um dos últimos reis gigantes que restavam. Os Emins, os Anzumins, os Oreus, todos esses eram povos gigantes mencionados no Antigo Testamento. Deus ordenou que fossem destruídos porque representavam corrupção genética e espiritual que havia contaminado o mundo antes do dilúvio. Não era ódio racial, era guerra espiritual. Essas nações estavam controladas por espíritos demoníacos e praticavam rituais horríveis, incluindo o sacrifício de crianças. Quando os israelitas conquistaram Canaã, Deus ordenou-lhes destruir completamente certas cidades. Deuteronômio 20, 17 diz: Destruirás completamente os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Isso soa duro para ouvidos modernos, mas devemos entender o contexto espiritual. Essas nações estavam contaminadas pela influência dos Nefilim e suas práticas demoníacas. Quando os israelitas não obedeceram completamente e deixaram vivos alguns desses povos, essas nações tornaram-se armadilha espiritual. Os israelitas começaram a casar-se com eles, adorar seus deuses e adotar suas práticas malvadas. Juízes, capítulo 2, descreve esse ciclo de desobediência, opressão, ou arrependimento e libertação que se repetiu vez após vez. Os gigantes também aparecem na literatura apócrifa e pseudepigráfica. O livro dos Jubileus descreve como depois do dilúvio, os demônios, espíritos dos Nefilim mortos, rogaram a Mastema
líder dos espíritos malignos, que lhes permitisse ficar na terra para tentar e corromper humanos. Deus permitiu que uma 10ª parte deles permanecesse ativa, enquanto o resto foi acorrentado. Esta é a razão pela qual ainda há atividade demoníaca hoje. Nem todos os espíritos malignos foram acorrentados. Alguns foram deixados livres para provar à humanidade, mas seu poder é limitado. Tiago 4,7 diz: Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Os demônios têm poder, mas os crentes em Cristo têm mais poder através do Espírito Santo. Agora falemos de por que os gigantes eram tão malvados. Não era apenas seu tamanho, era sua natureza. Sendo metade angelical e metade humana, tinham capacidades sobrenaturais combinadas com paixões humanas corruptas. Tinham força física enorme, mas careciam de consciência moral. Não sentiam empatia, não tinham compaixão, eram predadores puros. Enoque descreve que quando cresceram, consumiam todo o trabalho dos homens, até que os homens já não podiam alimentá-los. Então, os gigantes voltaram-se contra os humanos e começaram a devorá-los. Também atacavam animais, aves, peixes e répteis. Bebiam sangue. Eram abominações vivas que corrompiam tudo o que tocavam. Esta é a razão pela qual Deus disse em Gênesis 6:7: Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, e os répteis, e as aves do céu. O dilúvio não ia apenas destruir humanos, ia destruir todas as criaturas terrestres, porque todas haviam sido corrompidas de alguma forma pela influência dos Nefilim e dos vigilantes. Somente os animais que Noé levou na arca foram preservados. E é interessante notar que Deus foi quem selou a porta da arca. Gênesis 7,16 diz: E o Senhor o fechou dentro. Isso mostra que a arca não era apenas refúgio físico, era santuário espiritual. Estava sob proteção divina direta. Nenhum gigante, nenhum demônio, nenhum anjo caído podia penetrá-la. Enquanto pensa nessas coisas, pergunte-se: que batalhas espirituais estamos enfrentando hoje que são ecos dessas guerras antigas? Se este conteúdo está ajudando você a ver a Bíblia com novos olhos, inscreva-se no canal para mais verdades ocultas reveladas. Capítulo 5: Conhecimento que corrompeu gerações. O conhecimento pode ser bênção ou maldição. Depende de quem o tem, quando o recebe e como o usa. Os vigilantes deram à humanidade conhecimentos poderosos, mas foi no momento errado, pelas razões erradas, e os resultados foram catastróficos. Vamos explorar exatamente o que esses anjos caídos ensinaram e por que esse conhecimento destruiu o mundo antigo. Azazel foi provavelmente o mais influente dos vigilantes em termos de corrupção humana. Enoque 8, 1-2 diz: E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e mostrou-lhes os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Ensinou-lhes sobre braceletes, ornamentos, uso de antimônio, embelezamento das pálpebras, todo tipo de pedras preciosas e tinturas coloridas. Isso pode não soar tão mal no início. Afinal, metalurgia e joalheria são habilidades úteis. Mas o problema foi o propósito por trás desse conhecimento. As armas foram usadas para a guerra e opressão. Os ornamentos e cosméticos foram usados para a vaidade e sedução. O conhecimento dos metais permitiu criar ídolos elaborados para adorar falsos deuses. Tudo isso contribuiu para a degradação moral da humanidade. Senjasa, o líder dos vigilantes, ensinou encantamentos e corte de raízes. Isso refere-se à magia herbal e feitiçaria. Embora plantas medicinais sejam úteis quando usadas corretamente, os vigilantes ensinaram como usá-las para feitiços, poções e drogas que alteravam a mente.
ensinaram como manipular a consciência, como abrir portais espirituais e como comunicar-se com espíritos malignos. Armarus ensinou como desfazer feitiços. Isso soa positivo, mas na verdade estava ensinando contra a magia, que também é forma de ocultismo. Quando você depende de técnicas mágicas para proteger-se, em vez de depender de Deus, expõe-se a mais influência demoníaca. Baraquiel ensinou astrologia. Agora, estudar as estrelas não é mal em si mesmo. Os magos que visitaram Jesus eram astrônomos que seguiram estrela. Mas a astrologia, como sistema de adivinhação, onde você crê que planetas controlam seu destino, é condenada na Bíblia. Deuteronômio 18, 10 a 12, proíbe adivinhação, observação de tempos, feitiçaria e consulta com espíritos. Cocabiel ensinou sobre constelações. Novamente, conhecimento astronômico é bom, mas quando usado para predizer futuro ou guiar decisões em vez de buscar vontade de Deus, torna-se idolatria. Você está pondo fé nas estrelas, em vez de no Criador das estrelas. Ezequiel ensinou conhecimento das nuvens. Isso provavelmente refere-se ao controle do clima ou predição do clima através de meios ocultos. Há relatos antigos de feiticeiros que afirmavam poder invocar chuva ou deter tormentas. Se isso era real ou não, o ponto é que pessoas buscavam poder sobre natureza em vez de confiar em Deus como aquele que controla clima. Araquiel ensinou sinais da terra. Isso poderia referir-se à geomancia, a arte de ler padrões na terra para adivinhar eventos futuros. Também poderia incluir conhecimento de linhas-lei, lugares de poder espiritual e como manipular energias terrestres para propósitos ocultos. Shamsiel ensinou sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua, ambos relacionados com astrologia e adoração de corpos celestes. Muitas culturas antigas adoravam sol e lua como deidades. Os babilônios adoravam Shamash, deus sol. Os egípcios adoravam Ra. Isso começou porque vigilantes ensinaram que corpos celestes tinham poder divino. Penemui, como mencionamos antes, ensinou escrita. Enoque 69, 8 a 10 diz: Penemui ensinou aos filhos dos homens o amargo e o doce, e ensinou-lhes todos os segredos de sua sabedoria. Instruiu a humanidade na escrita com tinta e papel, e por isso muitos pecaram desde a eternidade até a eternidade e até este dia. Porque homens não foram criados para tal propósito, para confirmar sua boa-fé com pena e tinta. Isso é fascinante. O livro de Enoque sugere que escrita, embora útil, também tornou-se ferramenta para preservar e difundir mal. Homens escreveram feitiços, maldições, histórias falsas e instruções para rituais obscuros. Escrita permitiu que conhecimento proibido se transmitisse de geração em geração, em vez de morrer com indivíduos. Casdaie ensinou todo tipo de golpes de espíritos e demônios. Ensinou aborto ritual, como matar criança no ventre. Ensinou mordida da serpente, provavelmente venenos e toxinas. Também ensinou golpes da alma, que poderia referir-se a maldições que danificam o espírito de pessoa. Todos esses conhecimentos juntos criaram civilização avançada tecnologicamente, mas espiritualmente corrupta. Era sociedade onde magia era comum, onde violência era norma, onde vida humana não tinha valor, e onde fortes oprimiam sem piedade os fracos. Gênesis 6:5 diz que toda a intenção dos pensamentos do coração deles era somente mal continuamente. A frase em hebraico é ainda mais forte. Diz que mal era contínuo, constante, sem pausa. Não havia momentos de bondade. Não havia instantes de compaixão. Humanidade estava completamente entregue à maldade. E isso não era apenas comportamento individual. Era estrutural.
Sociedades estavam organizadas em torno de opressão, onde sacrifício humano e adoração demoníaca. É importante notar que nem todo conhecimento que vigilantes ensinaram era inerentemente mau. O problema era momento, motivo e contexto. Por exemplo, metalurgia eventualmente seria ensinada legitimamente por Deus, Bezalel e outros artesãos para construir tabernáculo. Conhecimento das estrelas é usado por marinheiros e viajantes para a navegação. Escrita é maneira pela qual temos Bíblia hoje. Ponto é que quando o conhecimento vem de fontes rebeldes com motivos impuros, no momento errado, torna-se destrutivo. Provérbios 3, 5 a 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Humanidade pré-diluviana estriou-se em próprio entendimento, estriou-se no conhecimento dado pelos vigilantes, e esse caminho levou-os à destruição. Gênesis 6:6 diz que Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso pesou em seu coração. Isso é linguagem antropomórfica. Deus não muda de opinião, mas exprime quão profundamente entristecido estava pelo que sua criação havia se tornado. E então, Deus decidiu agir, não com vacilação, mas com determinação. Gênesis 6:7 diz: E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, e os répteis, e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Foi juízo total, reinício completo, purificação global. Mas antes de trazer dilúvio, Deus fez algo assombroso. Buscou o homem justo e encontrou Noé. Se esta revelação está impactando você, curta para que mais pessoas possam descobrir essas verdades bíblicas escondidas. Capítulo 6. O dilúvio e a guerra invisível. O dilúvio não foi apenas catástrofe natural. Foi ato de guerra espiritual. Foi juízo de Deus sobre o mundo que havia sido completamente corrompido pela intervenção de seres celestiais rebeldes. E enquanto águas cobriam terra, havia batalha invisível desenvolvendo-se nos lugares celestiais. Quando Deus decidiu enviar dilúvio, primeiro enviou seus arcanjos para lidar com vigilantes. Enoque, capítulo 10, descreve isso vividamente. Senhor disse ao arcanjo Uriel: Vá a Noé e diga-lhe: Teu nome será preservado. Diga-lhe que se esconda e revele que fim está chegando. Toda a terra será destruída. Instrua-o para que escape e sua semente seja preservada por todas as gerações do mundo. Depois, Deus enviou o arcanjo Rafael com missão terrível. Amarre Azazel de pés e mãos e lance-o na escuridão. E abra deserto que está em Dudael e lance-o ali. Ponha sobre ele pedras ásperas e afiadas e cubra-o com escuridão. Que permaneça ali para sempre. Cubra seu rosto para que não possa ver luz, e no grande dia do juízo será lançado ao fogo. Azazel, quem havia ensinado a humanidade a fazer armas e praticar vaidade, foi primeiro a ser julgado. Sua prisão em Dudael, que significa caldeira de Deus, é lugar de tormento espiritual. Ali permanece até hoje, esperando o juízo final, quando será lançado ao lago de fogo. A Gabriel foi dada outra tarefa. Vá aos híbridos, os Nefilim, filhos dos vigilantes e filhas dos homens, e destrua-os. Envie-os uns contra outros em batalha. Deixe que se destruam mutuamente, porque não terão vida longa. Isso é assombroso. Antes que dilúvio chegasse, gigantes começaram a lutar entre si. Suas próprias naturezas violentas levaram-nos a matarem-se uns aos outros. Finalmente, Deus falou ao arcanjo Miguel: Vá e amarre-se em Jaza e todos seus associados que se uniram com mulheres e se corromperam com elas em toda a sua impureza. Quando seus filhos tiverem sido mortos
e tiverem visto destruição de seus seres queridos, amarre-os durante 70 gerações nos vales da terra, até dia de seu juízo e sua consumação, até que juízo eterno seja consumado. 70 gerações desde dilúvio nos levariam aproximadamente ao tempo do ministério de Jesus, ou pouco depois. Alguns estudiosos acreditam que isso explica por que havia tanta atividade demoníaca durante o ministério de Jesus. Era tempo quando algumas prisões espirituais estavam sendo abertas, ou quando demônios sabiam que seu tempo estava se encurtando. A Lucas 8:28-29 descreve quando Jesus encontrou-se com um homem possuído por muitos demônios. Demônios gritaram: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Porque Jesus mandava ao espírito imundo que saísse do homem. Demônios sabiam quem era Jesus, sabiam que tinha autoridade sobre eles e rogaram-lhe que não os enviasse ao abismo. Abismo é lugar de prisão para certos espíritos malignos. Apocalipse 9 descreve como nos últimos tempos se abrirá abismo e sairão criaturas demoníacas que atormentarão a humanidade. Esses são provavelmente alguns dos vigilantes e seus descendentes espirituais que estiveram acorrentados durante milênios. Agora, enquanto arcanjos estavam executando juízo sobre vigilantes, dilúvio começou. Gênesis 7:11 diz: "No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram." Fontes do grande abismo referem-se a enormes reservatórios de água subterrânea que explodiram para cima. Janelas dos céus refere-se à chuva intensa que caiu sem parar durante 40 dias e 40 noites. Esta não foi inundação local, foi cataclismo global. Gênesis 7:19 diz: "E as águas subiram muito sobre terra, e todos os montes altos que havia debaixo de todos os céus foram cobertos. Todo ser vivente em terra seca morreu." Gênesis 7:20-23 diz: 15 côvados acima subiram águas depois que foram cobertos montes. E morreu toda a carne que se movia sobre terra, assim de aves como de gado e de bestas, e de todo réptil que se arrasta sobre terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, ou tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser que vivia sobre face da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Mas aqui está a pergunta inquietante: se todos morreram, de onde vieram gigantes depois do dilúvio? Gênesis 6:4 diz especificamente: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Há várias teorias. Uma é que um dos filhos de Noé, ou uma de suas noras, carregava genes recessivos dos Nefilim. Isso parece improvável, dado que a Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações. Outra teoria é que depois do dilúvio houve outra incursão de anjos caídos, embora em menor escala. Algumas passagens no livro de Enoque e no livro dos Jubileus sugerem que depois do dilúvio, alguns espíritos malignos permaneceram ativos e continuaram influenciando a humanidade. Terceira teoria é que espíritos desencarnados dos Nefilim, que morreram no dilúvio, manifestaram-se através de possessão demoníaca intensa, causando anomalias genéticas em certas linhas familiares. Seja qual for a explicação exata, a Bíblia é clara em que depois do dilúvio ainda havia gigantes em Canaã e Deus ordenou que fossem destruídos. Importante é entender que dilúvio foi bem sucedido em seu propósito principal. Limpou terra da corrupção física dos Nefilim, destruiu civilização malvada que haviam construído e preservou família justa, através da qual Deus poderia continuar seu plano de redenção.
Noé e sua família saíram da arca depois que águas se retiraram. Primeira coisa que Noé fez foi construir altar e oferecer sacrifícios a Deus. Gênesis 8:20 diz: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre altar. Deus aceitou o sacrifício. Gênesis 8:21 diz: E percebeu o Senhor cheiro suave, e disse Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar terra por causa do homem. Deus fez pacto com Noé, prometendo que nunca mais destruiria toda a terra com dilúvio. Gênesis 9:11-13 diz: Estabelecerei meu pacto convosco, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir terra. E disse Deus: Este é sinal do pacto que eu estabeleço entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. Porei meu arco nas nuvens, o qual será por sinal do pacto entre mim e terra. Arco-íris é lembrete da misericórdia de Deus, mas também é lembrete de seu juízo. Deus julgou o mundo antigo, mas preservou justos. E mesma dinâmica repetir-se-á no futuro. A 2 Pedro 3:5-7 diz: Estes ignoram voluntariamente que em tempo antigo foram feitos pela palavra de Deus os céus e também terra. Pela palavra de Deus foram feitos céus antigamente, e terra que provém da água, e pela água subsiste. Pelo que mundo de então pereceu afogado em água. Mas céus e terra que existem agora estão reservados pela mesma palavra, guardados para fogo no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Próximo juízo não será com água, mas com fogo. Mas padrão é mesmo. Deus julga mal, Deus preserva justos, e Deus cumpre suas promessas. Se esta verdade enche você de assombro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre poder e justiça de Deus. Capítulo 7. Os sinais do retorno. Estão aqui. Jesus disse algo inquietante sobre últimos dias. Em Mateus 24:37-39 declarou: Mas como foi nos dias de Noé, assim será também vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também vinda do Filho do Homem. Tradicionalmente, essa passagem interpreta-se como que pessoas estarão vivendo normalmente sem preocupar-se com coisas espirituais. Mas à luz de tudo que estudamos, há significado mais profundo. Como nos dias de Noé, poderia referir-se não apenas à complacência espiritual, mas às condições específicas que levaram ao dilúvio. E essas condições incluíam presença dos vigilantes, nefilim, corrupção genética e espiritual e conhecimento proibido. Estão esses elementos reaparecendo em nosso tempo? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que sim. Consideremos vários desenvolvimentos modernos. Primeiro está aumento dramático em avistamentos de OVNIs e supostos encontros com extraterrestres. Esses fenômenos existem há décadas, mas estão tornando-se mais frequentes e mais aceitos publicamente. Em anos recentes, até governos começaram a admitir que há objetos voadores não identificados que desafiam física conhecida. Mas o que são realmente esses OVNIs? Alguns pesquisadores cristãos acreditam que não são visitantes de outros planetas, mas manifestações de entidades espirituais, possivelmente mesmo seres que Bíblia chama anjos caídos. Esses seres podem materializar-se em formas que parecem tecnológicas para enganar pessoas e fazer-lhes crer que são seres evoluídos de outros mundos, em vez de espíritos demoníacos. Interessantemente,
Muitas pessoas que afirmam ter sido abduzidas por extraterrestres reportam experiências similares. São paralisadas, levadas a lugares estranhos, submetidas a experimentos e, frequentemente, a componente sexual. Alguns reportam que se lhes extrai material reprodutivo. Isso soa aterradoramente similar ao que vigilantes fizeram antes do dilúvio. Estão esses espíritos malignos tentando novamente interferir com genética humana? Segundo, está rápido avanço em engenharia genética. Cientistas agora podem editar genes usando tecnologia CRISPR. Podem combinar DNA de diferentes espécies. Estão criando embriões híbridos e experimentando com melhorar humanos geneticamente. Embora apresentem isso como ciência médica benéfica, o potencial para abuso é enorme. Estamos abrindo porta à mesma classe de manipulação genética que corrompeu o mundo antes do dilúvio? Terceiro, está crescimento explosivo do interesse no oculto, espiritualidade nova era, meditação transcendental, yoga, contato com espíritos e práticas similares. Todas estas são formas modernas de buscar conhecimento e poder de fontes espirituais fora de Deus. É essencialmente o mesmo que vigilantes ofereceram: conhecimento secreto, poder espiritual e conexão com seres superiores. Quarto, está aumento da imoralidade sexual, normalização da perversão e ataque contra a família tradicional. Gênesis 6 descreve que antes do dilúvio, pessoas tomavam para si mulheres, escolhendo todas que queriam. Havia corrupção moral total. Hoje vemos crescente rejeição de padrões bíblicos de sexualidade. Celebra-se o que Deus chama pecado. Persegue-se o que Deus chama justiça. Quinto, está crescente violência e falta de valor pela vida humana. Jesus disse que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos. Mas também disse em Mateus 24:12: e por se multiplicar iniquidade, amor de muitos se esfriará. Vivemos em época de terrorismo, aborto massivo, eutanásia, suicídio e desumanização. Vida humana tem menos valor que nunca. Todos esses fatores juntos sugerem que realmente estamos voltando a condições similares aos dias de Noé. E se é assim, o que significa isso para nós? Significa que retorno de Cristo está perto. Significa que devemos estar vigilantes. Significa que devemos viver em santidade e preparação. Lucas 21:34-36 diz: olhai, pois, por vós mesmos, para que não suceda que vossos corações se carreguem de glutonaria, ou de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Precisamos estar orando. Precisamos estar vigiando. Precisamos estar prontos, porque quando Jesus voltar, será repentino. Será inesperado para não preparados. Mas para os que estão esperando, será a esperança cumprida. E aqui está a boa notícia. Assim como Deus preservou Noé e sua família através do dilúvio, preservará os que confiam em Jesus através dos juízos vindouros. 1 Tessalonicenses 5:9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se esta promessa dá-lhe esperança, compartilhe este vídeo para que outros também possam estar preparados. História que começou em Gênesis 6 não terminou. Ainda estamos no meio da guerra espiritual entre semente da mulher e semente da serpente. Mas sabemos como termina. Livro de Apocalipse nos dá final da história, e é glorioso. Jesus voltará. Satanás será lançado ao lago de fogo.
e toda lágrima será enxugada. Não haverá mais morte, nem dor, nem choro, e moraremos com Deus para sempre. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já primeiras coisas são passadas. Esta é promessa final. Céu novo e terra nova, onde Deus mora com seu povo para sempre, onde não há mais pecado, e sofrimento nem separação, onde tudo é restaurado ao que devia ser desde o princípio. E redimidos de todas eras, adorarão a Deus e ao Cordeiro por toda a eternidade. Então, o que significa tudo isso para nós hoje? Significa que estamos no lado correto da história. Significa que, não importa quão obscuro se torne o mundo, Deus já ganhou. Significa que devemos viver com esperança, coragem e fidelidade. Romanos 8:18-19 diz: Porque para mim, tenho por certo que aflições deste tempo presente não são para comparar com glória que em nós há de ser revelada. Porque criação aguarda com ardente expectativa manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está esperando o dia quando Jesus voltar e todas as coisas sejam feitas novas. E nós, como crentes, somos parte desse futuro glorioso. Não importa o que enfrentemos agora, e não importa quão poderosos pareçam inimigos, não importa quanto tempo pareça tardar, Deus cumprirá suas promessas. 2 Pedro 3:8-9 diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus não voltou ainda, porque está esperando que mais pessoas se arrependam e sejam salvas. Mas um dia, a porta da graça se fechará. Um dia será tarde demais. Hoje é dia de salvação. 2 Coríntios 6:2 diz: Eis aqui agora tempo aceitável, eis aqui agora dia de salvação. Se nunca pôs sua fé em Jesus, hoje é dia. Ele morreu por seus pecados, ressuscitou para dar-lhe vida eterna e oferece perdão gratuito a todos que creem. E Romanos 10:9-11 diz: Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Esta é promessa de Deus. Se crê em Jesus, será salvo, não por suas obras, não por sua bondade, mas pela graça de Deus, através da fé em Cristo. Efésios 2:8-9 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Guerra espiritual que começou em Gênesis 6 terminará com vitória total de Jesus. E todos que estão nele compartilharão essa vitória. Apocalipse 21:7 diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Assim, irmãos e irmãs, mantenhamos fé, mantenhamos esperança e compartilhemos esta verdade com outros. Se este vídeo abençoou você, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe comentário com seu testemunho de como Deus está operando em sua vida. Porque fim da história já está escrito, e nós vencemos.